Graças a paz, igreja. Saúde você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, mais uma quarta doutrinária. E hoje nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20. Mas antes de partirmos para o texto, eu convido a todos que estão assistindo a esse vídeo a, juntos comigo, orarmos ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma explanação da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos auxilie quanto ao entendimento de tudo aquilo, Deus, que Tu tem nos ensinado. Peço a Ti, Senhor, que Tu me auxilies na explanação do texto bíblico, que Tu possas me ajudar, Senhor Deus, quanto a tudo aquilo que eu tenho esboçado, que eu tenho estudado, e que, Deus, de fato, isso possa ser transmitido para o meu irmão, para a minha irmã, que está junto comigo nesse momento, estudando, Senhor Deus, se debruçando no Evangelho de Mateus. Peço a Ti que nada venha, Senhor, a atrapalhar. Nos ajuda, Senhor Deus, essa noite. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, Mateus capítulo 20, parábola dos trabalhadores na vinha. Nós vamos ler todo o bloco, do versículo 1 até o versículo de número 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo ele pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estiveres aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pois bem, irmãos, antes de passarmos para a explanação da mensagem acerca do que essa parábola de Jesus traz, eu queria não só contextualizar, mas trazer algumas explicações acerca de tudo isso que foi lido aqui. Primeiro, como um breve contexto, ou uma explanação acerca dos fatos, eu queria trazer para os irmãos o seguinte: a quantidade, ao que tudo indica no texto, dos trabalhadores que são chamados é maior do que o necessário. Aqui não é especificado o tamanho da vinha, aqui não é dito a quantidade de trabalhadores, mas pelas palavras do proprietário da vinha, no fim do texto que acabamos de ler, nós podemos compreender ou dar a entender que
chamar dele por vários trabalhadores, ele não tinha ao certo apenas um cunho de trabalho, de labor, mas sim tinha um fundo ali de querer auxiliar aqueles que estavam desempregados ou ajudar aqueles que não tiveram emprego durante o dia inteiro. Pois bem, irmãos, o fato aqui é que o texto nos indica que talvez tivesse mais trabalhadores do que a vinha assim o requeria. O segundo ponto é justamente a vontade do Senhor em ajudar. Ele não saía distribuindo dinheiro, obviamente, mas ele oportunizava pessoas para que pudessem trabalhar na sua vinha. E assim ele podia trazer ali um benefício, obviamente, para si, como proprietário, mas também para a vida de outro que necessitava. O terceiro ponto é que o ordenado pago era o equivalente a um dia de trabalho. Um denário pago por dia era o salário que era acordado, que era comum, era de comum acordo, e diante da sociedade era o mais comum. Essa prática de se pagar um denário por dia trabalhado era reconhecida em demais profissões também. O quarto ponto, e aí eu vou especificar em alguns subpontos, é os horários. Então, alguns horários são apontados aqui no texto. O primeiro é a madrugada. Pois bem, irmãos, e depois ele segue por algumas horas, né? Nesse ponto aqui, os judeus, eles contavam essas horas a partir do raiar do dia, o que dava a entender que era por volta das 6 horas da manhã. Quando o texto fala a terceira hora, é indicado às 9 horas da manhã, no nosso caso, atualmente. A sexta hora seria algo em torno de meio-dia, a nona hora, algo em torno de 3 da tarde, e a 1ª hora que é falada aqui é às 5 horas da tarde. E assim como também é muito comum na nossa atualidade, o trabalho ele também se encerraria por volta das 6 horas da noite, que ali já era próximo ao pôr do sol. Então o trabalhador ele iniciava ali por volta das 6 horas da manhã e findava ali o seu dia de trabalho por volta das 6 horas da noite. Por isso que o texto também trata que ele saiu de madrugada para poder procurar pessoas para trabalhar na vinha. Então ele achou esses primeiros trabalhadores no primeiro momento do dia mesmo. Então o sol ainda não havia nascido quando o proprietário da vinha saiu para procurar e encontrou os primeiros trabalhadores que, ao que tudo indica, iniciaram sua labuta, o seu trabalho no primeiro momento do dia, no raiar do dia. Bem, explicado os termos deste breve contexto, uma explicação simples acerca dos fatos dessa parábola, 2 pontos também são indicados. O primeiro é que o salário ele foi ajustado. Em todos os casos, o proprietário da vinha ele deixa claro quanto ele vai pagar. Em alguns casos ele explicita, como no caso dos primeiros trabalhadores, ele fala que vai ajustar um denário por dia. Nos últimos, nós temos a revelação do meio para o fim do texto, quando o proprietário ele manda o administrador chamar os últimos, e o texto fala que eles receberam um denário também. Porém, aqueles que foram encontrados entre as 3 e as 9 horas, eles receberam aquilo que foi definido por o justo. Nós não temos a definição do que esse justo quer dizer, se foi um ajustado diferente ou se foi o mesmo valor pago por esses 2 casos que eu também trouxe aqui. Então, o salário ele foi ajustado, porém, a carga horária não necessariamente. Os primeiros, eles receberam o ajuste de um denário por dia e tiveram sua carga horária ajustada das 6 às 6. E assim sucessivamente, irmãos. Então, os que chegaram às 9 seria das 9 às 6, o das 12 às 6, o das 15 às 6, e os de 17, 1 hora apenas, das 17 às 18 horas, às 6 horas da tarde. Pois bem, irmãos, por mais que nós agora, conhecendo todo o texto, podemos fazer as contas, no momento em que esse proprietário, esse dono da vinha, passava para colher pessoas para poder ir para a vinha, ele não tinha o propósito de colher especificamente nesses horários. Aqui é o que me parece a obra do acaso. Ele foi encontrando pessoas e foi enviando e ajustando o valor dos salários. Então, o salário ele foi muito bem definido. E com exceção dos primeiros,
que tinham a definição da sua carga horária, os demais, ao que tudo indica, considerando apenas o texto, nós sabemos que as coisas do Senhor não são um acaso, mas para fins exemplificativos, foi obra do acaso eles terem sido encontrados nessas horas para que pudessem fazer o trabalho e receberem aquilo que foi ajustado. Então esses dois pontos também são importantes. O salário ele foi ajustado, porém, com exceção da primeira leva de trabalhadores, a carga horária trabalhada, não. Ela foi sendo definida no decorrer do dia. Mas para frente nós vamos entender o porquê que isso é tão importante. Bem, com isso, o comportamento dos primeiros colaboradores, ele é errado. A gente, ao ler o texto, a gente vai entender que quando eles findam o dia de trabalho e recebem aquilo que foi proposto, aquilo que foi ajustado como forma de pagamento, todos saem satisfeitos, com exceção dos primeiros contratados. O texto ele nos revela que eles ficam chateados e murmuram acerca daquilo que aconteceu, porque acharam que foi injusto. Trabalharam, segundo o próprio texto fala, o dia inteiro suportando o calor e o sol e receberam aquilo que foi igual aos que trabalharam apenas uma hora. Então, primeiro ponto aqui, irmãos, o Senhor da vinha pagou o acordado a eles, e isso o texto nos traz muito claramente. O segundo, a reclamação ela não veio dos demais trabalhadores. O texto ele fala que apenas os primeiros reclamaram. Então, ao que indica, ao parecer dos olhos dos que chegaram na terceira hora, na sexta e na nona, e obviamente na 10ª hora, não foi ruim o acordado, não foi ruim o salário, não foi ruim aquilo que o Senhor da vinha havia proposto, mas ao que foi explícito aos primeiros colaboradores não pareceu justo esse acordo. E o terceiro ponto aqui é que a reclamação ela não foi, irmãos, para que esses recebessem mais. Eles reclamaram justamente porque os da hora 10ª receberam tanto quanto eles. Então, o que indica é que eles se queixaram porque eles receberam muito. Eles falam que eles esperam receber um pouco mais, mas quando recebem o denário, eles questionam porque os outros receberam tanto quanto eles. Então, assim, é um pouco errado essa reclamação deles. Não que se reclamassem para receber mais estivessem certo. Como foi dito, eles receberam o acordado. Foi dito pelo Senhor, eu lhe pagarei X pelo trabalho Y. E assim foi feito. Pois bem, irmãos, explicado esses pontos, esses contextos, esses tópicos acerca do texto, nós precisamos agora nos ater a algumas explicações, a algumas aplicações do texto, e aí nós vamos nos voltar àquele que contou a parábola, que é o nosso Senhor Jesus. Bem, no bloco anterior, nós vemos ali a parábola do jovem rico. Temos dois blocos. O primeiro, sobre a parábola do jovem rico, e o segundo é Cristo tratando sobre o perigo das riquezas, justamente ali o momento subsequente da decisão do jovem rico, quando ele fica ali, se decai o seu semblante, ele fica constrito, fica chateado acerca daquilo que Cristo propôs para ele, não consegue se livrar das suas riquezas ou abrir mão daquilo que tem para poder seguir a Cristo. E Cristo ele ensina aos seus discípulos os perigos das riquezas. Por que essas riquezas acabam ocupando um espaço no coração do homem, um espaço que é reservado e destinado a Deus? Pois bem, irmãos, nesse momento da explicação sobre o perigo das riquezas, Pedro, e aí quase sempre Pedro, faz um questionamento, e esse questionamento, ao que tudo indica, é o que leva Cristo a explicar, a propor a eles essa parábola dos trabalhadores da vinha. Bem, se nós lermos esse bloco, a partir do versículo de número 23 do capítulo 19, é só voltar alguns versículos no texto que nós lemos, a palavra nos diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pois bem, irmãos, Pedro faz esse questionamento e Jesus ele dá uma explicação. Mas é interessante como, e nós vamos ler já a explicação de Cristo, é interessante como Jesus ele segue imediatamente sobre essa parábola dos trabalhadores da vinha. O que Cristo responde é: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quanto na renegação, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Então, Cristo ele já inicia a sua resposta acerca do questionamento de Pedro aqui. Ele diz: olha, vocês receberão um grande pagamento acerca do trabalho feito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: outros que também abandonarão muitas coisas para mim, e por amor de mim, e pelo reino, e pela obra, eles também receberão. Talvez receberão muito mais do que vocês vão receber. E Cristo ele encerra com essa frase: porque últimos serão primeiros. Bem, irmãos, Jesus ele quer ensinar uma lição valiosa para os seus discípulos aqui. Pedro, quando faz esse questionamento, ele está preocupado com a paga, com o salário acordado, muito parecido com os trabalhadores da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela não está aqui para definir para nós sobre o que é certo a ser pago, o que é errado a ser pago, sobre jornada de trabalho, carga horária, etc, etc, etc. Ela tem uma mensagem clara. E essa mensagem é: o dono da vinha, ele define a jornada e o pagamento. Ele é o senhor da vinha. Ele é o dono do trabalho. Ele tem a razão. É tanto que no fim do texto, no versículo 15 do capítulo 20, o dono da vinha fala: porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Pois bem, irmãos, Pedro, quando questiona o que será deles, ele deixa claro: nós deixamos tudo, tá? Nós abandonamos, eu joguei as redes pro lado, joguei meu barquinho pro canto, não estou pescando mais, não tenho fonte de renda. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de nós? Mateus trabalhava na coletoria, tinha grana. O que é que vai ser da gente, Senhor? Nós abandonamos tudo por você. Qual será o nosso salário? Qual é o ordenado? E Cristo deixa claro: olha, Pedro, e todos que estão aqui, vocês não devem fitar os olhos de vocês nisso. Vocês não devem se preocupar. Obviamente que Cristo ele deixa claro para eles: vocês vão ter um grande salário, vocês vão ter uma recompensa por isso que vocês fizeram. Vocês vão sentar em 12 tronos, vocês vão julgar as tribos de Israel. Porém, outros virão depois e receberão talvez coisas maiores do que vocês. Porque alguns últimos eles serão primeiros. E Cristo aqui, ele passa essa mensagem muito clara acerca do dono da vinha. E óbvio, irmãos, que essa parábola é muito direta. O senhor da vinha é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é que define quem será chamado, quando será chamado, quanto de trabalho terá e a recompensa que cada um terá. O senhor da vinha ele tem isso muito estabelecido. E assim como na parábola que lemos, ele é cheio de bondade, ele é cheio de misericórdia. Ele quer chamar pessoas, ele quer abençoar cada vez mais, sem se importar ao que nos olhos humanos pareça justo ou não. O senhor da vinha ele tem definido aquilo que tem que ser feito, quanto cada um deverá trabalhar. E a nós não cabe nos portarmos como
os primeiros trabalhadores. Eu fazendo essa reflexão acerca desse texto, eu me lembro muito aquilo que eu converso muito com os adolescentes no momento em que eu tenho oportunidade com eles de lecionar alguma lição ou trazer alguma palavra. E eu penso muito acerca dos irmãos que estão na caminhada desde criança. Não é o meu caso, eu me converti depois de adulto, mas algumas pessoas elas tendem a pensar: estou há tanto tempo no Evangelho, eu estou há tanto tempo na casa do Senhor, será que outras pessoas que vão se converter próximo ali da volta do Senhor Jesus e vão ser arrebatadas rapidamente e tal? Irmãos, esses questionamentos para mim não fazem muito sentido. Eu já escutei isso em algumas rodas de conversa, eu já escutei isso em alguns crentes falando acerca desse ponto. Na minha cabeça, o sentido é: estes que trabalharam há muito tempo na vinha e vão receber o justo acordado, tiveram o prazer de desfrutar por mais tempo da benéfice, da bondade e da presença do Senhor da vinha. Passar mais tempo trabalhando, passar mais tempo na presença do Senhor, passar mais tempo na casa do Senhor, é um prazer, é um privilégio. Do contrário, é dizer que passar mais tempo no mundo seria melhor e se converter apenas no momento da salvação. Esse é o pensamento errado. É o pensamento que Pedro estava tendo aqui. A preocupação acerca de quanto ele iria receber, qual seria o salário, sendo que ele teria que trabalhar muito na vinha por muito tempo. Irmãos, mais claro do que essa parábola para os discípulos é o exemplo do ladrão da cruz. Que melhor exemplo de um último que chegou primeiro do que aquele que foi crucificado ao lado de Cristo e escutou: hoje mesmo você entrará comigo no paraíso. Os discípulos passaram 3 anos com Cristo. Muitos outros anos passaram pregando o Evangelho. Morreram como mártires do cristianismo. Mas um ladrão, irmãos, foi salvo, literalmente, nos 48 do segundo tempo. E Cristo, ele arremata esse conceito dos últimos serão os primeiros, exatamente com a maior mensagem que ele passa, a mensagem da cruz. Pois bem, irmãos, essa é a mensagem que nós temos nessa noite de quarta-feira. Os últimos, eles serão os primeiros. Cristo, ele deixa isso muito claro. Ou poderão ser os primeiros, ou muitos dos últimos serão os primeiros. Mas não importa, irmãos. O privilégio que deve haver em nós, a vontade, o desejo, a felicidade, a alegria de trabalharmos na vinha do Senhor tem que ser muito maior. O fato é que o justo, ele será pago. O ajustado, a recompensa ela virá. E não nos importa qual será a recompensa, se mais, se menos, para uns, para outros, com mais tempo, com menos tempo. O importante, irmãos, é que todos temos a oportunidade de desfrutar do trabalho da vinha do Senhor e que no final das contas, a recompensa, o galardão, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação através da cruz, ela virá para todos aqueles que foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida, te agradecemos, Senhor Deus, pela mensagem da cruz, te agradecemos, Senhor, porque é bem verdade que coisas mundanas e aquilo que nós temos por verdade ou conceito aplicado de justiça, moral, práticas comuns, acabam roubando a nossa mente, o nosso tempo e às vezes até nos desviam daquilo que é a tua virtude, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entendermos que o privilégio que há é também do trajeto, Senhor. É o caminho. Por mais que a porta ela seja estreita, por mais que o caminho seja árduo, não podemos negar, Senhor, que também é prazeroso de cultuar, estar na tua casa, desfrutar dos teus louvores, Senhor. Entoar louvores a ti. Aprender mais da tua palavra, prestar um culto agradável, congregar com meus irmãos. É prazeroso, Senhor. É prazeroso. Na tua plenitude, tu ajusta tudo naquilo que talvez fosse de fadiga, talvez fosse de cansaço,
Mas quando paramos para pensar, Deus, a jornada ela é prazerosa sim, porque a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas ela é única. Nos ajuda, Deus, a termos os nossos olhos fixos, Senhor, no trabalhar e no Senhor da vinha que nos oportunizou, nos chamou, nos escolheu. Não nos preocupemos, Senhor Deus, com a recompensa, não nos preocupemos com o salário. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos dia após dia. Que essa mensagem, Senhor Deus, do trabalho na Tua vinha e da bondade do Teu Senhor, possa ficar nos nossos corações. Aqui, que fique claro, essa é a mensagem, Senhor. A bondade inesgotável do Senhor da vinha em ter nos chamado para trabalhar para Ele. Que possamos entender, Senhor, e nos apegar àquilo que é essencial e indispensável nas nossas vidas. Fica com meu irmão, fica com a minha irmã, cuida também da minha vida, Senhor. Assim te oramos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.